Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Esther e juntamente com a Lívia vamos apresentar sobre o sistema reprodutor, que também é chamado de sistema genital. Esse sistema é responsável por proporcionar condições adequadas para a nossa reprodução e se divide em masculino, que é responsável por garantir a produção dos gametas masculinos, ou seja, o espermatozoide, e o sistema feminino, que atua produzindo os gametas femininos, ou seja, o ovócito secundário. Esses gametas são células que se unirão na fecundação e darão origem ao zigoto. Agora vamos falar um pouquinho sobre cada sistema, iniciando pelo masculino. O sistema reprodutor masculino garante a produção dos gametas masculinos, bem como a introdução desses gametas no corpo da mulher. Ele é responsável pela síntese da testosterona, que possibilita o desenvolvimento das características sexuais secundárias. Esse sistema também atua na produção do sêmen, o líquido que contém os espermatozoides, e o seu transporte para fora do corpo do homem. Vamos passar agora um pouco para os órgãos que constituem o sistema reprodutor masculino. Iniciando pelo pênis. O pênis é o órgão responsável pela cópula. Apresenta formato cilíndrico e é formado por um tecido erétil, que se enche de sangue no momento da excitação sexual. É possível observar a passagem da uretra por todo esse órgão, pela qual o sêmen passará durante a ejaculação. Seguindo agora para o saco escrotal, que fica localizado na região abaixo do pênis. Ele apresenta um septo que se divide em duas cavidades, ficando um testículo para cada lado. Possui um papel importante no controle da temperatura dos testículos. Normalmente, sua temperatura é cerca de 2 graus abaixo da temperatura do restante do corpo. Os testículos são as gônadas masculinas, o local onde os espermatozoides são formados. E está localizado dentro do saco escrotal. Com isso, todos os homens apresentam 2 testículos. Além disso, apresenta também um papel na produção da testosterona, hormônio relacionado, entre outras funções, à diferenciação sexual e à espermatogênese, contagem de espermatozoides, principalmente para homens que não têm uma fertilidade muito boa. O epidídimo é o local onde os espermatozoides completam sua maturação e adquirem mobilidade. O homem possui também 2 epidídimos que se localizam na margem posterior do testículo. Dando uma continuidade ao epidídimo, tem os ductos deferentes, que passam ao redor e atrás da bexiga urinária e encontram os ductos da vesícula seminais e passa pro ducto ejaculatório, a qual se abre na uretra. É o canal que os espermas passam para chegar na uretra e transformar em sêmen. A uretra percorre tudo do pênis, como a gente já havia comentado, e serve de local para a passagem tanto do sêmen quanto da urina. Faz parte tanto do sistema reprodutor quanto do sistema urinário. As vesículas seminais são responsáveis por secretar um fluido que corresponde a cerca de 60% do volume do sêmen. Esse fluido apresenta várias substâncias, incluindo frutose, que serve de fonte de energia para o espermatozoide. A próstata é uma glândula que produz a secreção e forma o sêmen. Essa secreção contém enzimas anticoagulantes, que também é nutriente para o espermatozoide. Por último, as glândulas bulborretrais, que é um par de glândulas que liberam, antes da ejaculação, um muco claro que neutraliza a uretra, que retira os resíduos da urina que poderiam estar ali presentes. Vamos agora dar continuidade a respeito do sistema reprodutor feminino. O sistema reprodutor feminino é o sistema do corpo da mulher responsável por garantir a produção dos gametas femininos e que fornece um local adequado para o desenvolvimento de um novo ser. Ele atua em conjunto com o sistema reprodutor masculino, a fim de garantir a reprodução humana. No ovário, os gametas femininos são formados além dos hormônios sexuais femininos, como estrogênio e progesterona, que exercem um papel fundamental na regulação do ciclo menstrual. Agora vamos passar um pouquinho para os órgãos sexuais femininos. Iniciando nos ovários, que são as gônadas femininas, sendo responsáveis pela produção do ovócito. A cada ciclo ovariano, a mulher libera um ovócito em um processo conhecido como ovulação, que consiste na ruptura da parede do folículo maduro e a liberação desse ovócito. O ovário também é responsável pela produção dos hormônios estrogênio
que, como eu disse, está relacionado à regulação do ciclo menstrual, além do desenvolvimento das características sexuais secundárias femininas e do hormônio progesterona, que, além da regulação do ciclo menstrual, é fundamental para a manutenção da gravidez. As tubas uterinas, anteriormente chamadas de trompas de Falópio, são dois tubos musculares que atravessam a parede uterina e se abrem na extremidade, uma na extremidade do útero, outra na extremidade do ovário, e garante que ocorra a fecundação do ovócito, ou que o zigoto, caso tenha ocorrido a fecundação, se movimente em direção ao útero. O útero é um órgão muscular que apresenta formato de pera, sendo possível distinguir 3 porções: o corpo do útero, o fundo do útero e o colo do útero, também chamado de cérvice. O corpo do útero é a porção dilatada do órgão. A região superior é chamada de fundo do útero e a porção que se abre na vagina é denominada colo uterino. Então, a parte mais fininha, colo uterino, a parte de cima, que é redondinha, é o fundo do útero, e a região do meio, que é mais dilatada, é o corpo do útero. A parede do útero é formada por 3 camadas. A mais externa é o revestimento epitelial do útero. A intermediária é chamada de miômetro e é constituída por tecido muscular liso. A interna é denominada endômetro e é eliminada a cada ciclo menstrual e depois é reconstruída. O útero apresenta um papel extremamente importante para a reprodução humana, sendo o local onde o embrião é implantado, ou seja, nidação, e o bebê se desenvolve. Finalizando, temos a vagina, que é um canal tubular muscular que está localizado entre a bexiga e o reto. Atua como órgão feminino para a cópula, sendo o local onde o pênis se insere na hora da cópula e o sêmen é depositado. A vagina é também um canal pela qual o bebê passa durante o parto normal. E a parte de fora da vagina é chamada de vulva. Agora vamos falar um pouquinho sobre o período menstrual. A menstruação é a descamação cíclica do endômetro, a camada mais interna do útero, caracterizada por um sangramento de duração entre 3 a 7 dias. Ela ocorre todos os meses e representa parte do ciclo reprodutivo da mulher, pois é quando o útero se prepara para ter o bebê, no caso, uma gravidez. Se não houver a fecundação, tudo que foi preparado no útero para acolher o feto se desfaz e é eliminado através da menstruação. A primeira menstruação se chama menarca e na maioria das vezes acontece entre os 12 aos 13 anos e é representado o início da vida fértil da mulher. Por volta dos 50 anos é chamada a fase da menopausa, onde os óvulos se esgotam e cessam e as menstruações cessam e a fertilidade da mulher também acaba. Por isso, é muito difícil ver uma pessoa mais velha grávida. O ciclo menstrual refere-se ao período entre o primeiro dia da menstruação até o primeiro dia da menstruação seguinte. Desceu para você num dia, é o primeiro dia do ciclo. Desceu para você no outro mês, é o final de um ciclo, início do próximo. Ele dura em média 28 dias e representa as interações dos hormônios produzidos na hipófise com os hormônios ovarianos, estrogênio e progesterona. Durante o período do ciclo menstrual, o corpo passa por mudanças que preparam para uma possível gravidez. Por isso, o ciclo é dividido em 3 principais fases que diferem entre si. A folicular, que é no início do ciclo, a ovulatória, conhecida também como período fértil, que tem mais probabilidade de engravidar, e a fase luteira, que é quando o folículo deixado no ovário passa a produzir a progesterona que prepara o corpo para a gravidez, até chegar novamente à fase folicular, que é o início do ciclo, com o sangramento. Durante o ciclo menstrual, o corpo da mulher passa por diversas mudanças, provocando alterações físicas e emocionais, que por sua vez é representada pela tensão pré-menstrual, a famosa TPM. Ela começa no meio do ciclo menstrual e desaparece quando chega a menstruação. As principais sintomas de TPM são fadiga, dor de cabeça nas mamas, inchaço, cólica, irritabilidade, ansiedade e oscilação de humor. Vamos passar agora a falar de fecundação.
Fecundação humana é o momento do encontro do espermatozoide com o óvulo. Assim que o gameta feminino está pronto para ser fertilizado, inicia-se o processo de formação do embrião. Na relação sexual, os espermatozoides são lançados dentro do corpo da mulher, são atraídos por substâncias químicas liberadas pelo óvulo e nadam em busca dele com a ajuda de substâncias presentes no sêmen que estimulam as contrações musculares do útero, levando o espermatozoide até a tuba uterina, ou as trompas de falópio. Em cerca de 15 minutos após a ejaculação, o espermatozoide já pode ser encontrado nas trompas. Milhares de espermatozoides morrem no caminho, uma vez que o ambiente vaginal é ácido e as células de defesa para eliminar esses invasores. No entanto, outros milhares sobrevivem, ou seja, a cada ejaculação, uma quantidade enorme de espermatozoides são lançados dentro do corpo da mulher. Esses sobreviventes continuam juntos e lutam contra as barreiras para entrar no óvulo. E ao encostar na camada mais externa do óvulo, acontece a reação de acrossomo do espermatozoide, liberando enzimas digestivas que ajudam a dispersar as células foliculares. Quando o primeiro espermatozoide atinge a membrana vitelínica, que é a mais interna do óvulo, ele impede a entrada de outros espermatozoides por expelir uma secreção com glândulos corticais. Por isso, mesmo tendo milhões de espermatozoides numa única ejaculação, normalmente é bem mais comum uma criança, um filho por vez. Mesmo tendo, às vezes, acontecendo que 2 espermatozoides entrem ou que se divida para se tornar gêmeos, assim por diante. Com a entrada do espermatozoide, suas estruturas fundem-se ao óvulo. Assim, os corpos basais dos flagelos originam os centríolos do zigoto. O resto dos flagelos e a mitocôndria do espermatozoide se degenera. O ovócito secundário completa sua divisão, formando um corpo polar secundário e um pronúcleo feminino. O núcleo do espermatozoide aumenta de volume, originando o pronúcleo masculino. Acontece, então, a união dos conteúdos dos pronúcleos, o feminino e o masculino. Processo chamado de cariogamia. Esse é o momento que é originado o zigoto, a primeira célula do novo ser. Essa etapa costuma ocorrer nas primeiras 24 horas após a entrada do espermatozoide no útero. A partir da formação do zigoto, começa um processo de divisão celular, originando muitas células. Essa segmentação, ou clivagens do zigoto, marcam o início do desenvolvimento embrionário. Quando chega a um estágio chamado blastócito, o embrião poderá se implantar na parede uterina. A primeira clivagem pode ocorrer cerca de 24 horas após a fertilização, no segundo dia após as relações sexuais. O blastócito é formado entre o quarto e o sétimo dia. Se houver a implantação ou nidação do blastócito na parede do endômetro uterino, iniciará a gravidez. Caso contrário, ele será eliminado junto com a menstruação. A nidação ocorre por volta da primeira semana após a fecundação. Ou seja, mesmo que o espermatozoide entre no núcleo, ainda tem uma série de processos para a gravidez se consolidar. A gravidez está consolidada quando houver a implantação do blastócito na parede do endômetro uterino, aquela que se solta durante a menstruação. Caso isso não ocorra, ainda não a gravidez não está terminada ainda. Agora, finalizando, vamos falar de gravidez. Quando o embrião é implantado na parede do útero, ele passa a produzir gonadotrofina crônica, que é um hormônio que impede que as taxas de estrogênio e progesterona diminuam. Com isso, a menstruação não acontece e é um dos primeiros sinais de gravidez. Os testes de farmácia, inclusive, detectam a presença dessa gonadotrofina crônica na urina. A gravidez ou gestação tem início a partir da nidação e termina com o nascimento do bebê. O tempo de gestação normal é de 40 semanas ou 9 meses, a partir da última menstruação. Quando o bebê nasce antes da data esperada, é chamado de prematuro. As 40 semanas de gravidez são divididas em 3 semestres. Após a 8ª semana de gestação, o bebê deixa de ser considerado embrião e passa a ser chamado de feto. E é durante o primeiro trimestre que todos os seus órgãos importantes se desenvolvem.
A partir da 4ª semana de gestação, começam a surgir sintomas comuns de início de gravidez, como náuseas, vômito, cansaço, dores nos seios, aumento do volume das mamas, etc. Esses sintomas são provocados pelo hormônio gonadotrofina crônica, que são produzidas pelo embrião. Perto da 7ª semana de gravidez, um tampão de muco irá se desenvolver no colo do útero para impedir o contato do útero com o meio externo para dar mais proteção ao bebê. No 2º trimestre, o feto começa a crescer rapidamente e já apresenta uma aparência humana reconhecível. O ritmo cardíaco e a pressão sanguínea da mulher aumentam para suprir as necessidades do feto. No 3º e último trimestre, os órgãos do neném já amadurecem e aumentam as chances de sobrevivência do feto. A partir dos 8 meses, 7 meses, há mais probabilidade de seu neném nascer prematuro sobreviver. Desse período gestacional para baixo, a chance de sobreviverem se nascerem prematuros é muito pequena.